Amigos e amigas do nosso canal, normalmente eu nunca comento nada ou coloco notícia no meu blog de reclamação ou de qualquer coisa que venha me favorecer particularmente. Entre outras coisas, uma dessas é pelo fato de morar aqui no Boa Vista, como a grande maioria das pessoas que me conhecem sabe. Bom, mas eu sei que em todos os locais do mundo, e não seria diferente em Vitória da Conquista, você tem a periferia da periferia e você também tem a periferia dos bairros mais nobres. Apesar de que Rafael Nunes diz que o Alto da Boa Vista, que o Boa Vista é um bairro de rico, essa lógica não é tão certa, porque aqui estou e eu não sou rico, e nem serei e nem quero ser também. Mas o fato é que esse bairro também é um bairro que foi feito em Vitória da Conquista nos anos 70, com a esperança do sucesso do café, e foi um bairro traçado com lotes de 1.000 metros quadrados, passeio de 6 metros de largura, exatamente para dar uma noção de um lado aprazível para se morar. Infelizmente, o café que teve aquela pujança no início dos anos 70, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, simplesmente acabou. Assim sendo, esse bairro que não tinha a infraestrutura necessária, basta dizer que o bairro não tinha esgotamento sanitário e o bairro não tinha acesso. Aliás, tinham acesso através de uma ponte, inicialmente de madeira, que é uma ponte que eu me lembro quando eu brincava nessa ponte, criança, e que fazia do Boa Vista, que era uma fazenda de Irã Gusmão, e a gente passava porque tinha açude, tinha um frango d'água, como eu sempre disse, no açude ali ao lado do estádio Lamoto Júnior. Mas eu tenho recebido muita reclamação do Boa Vista, do desleixo da prefeitura com o Boa Vista, mas não é de hoje, é de sempre. O que eu quero dizer é o seguinte: o Boa Vista teve transporte coletivo por iniciativa minha, desse jornalista que está lhe falando. E vou dizer como é que eu consegui. Eu tinha uma amizade muito boa com o senhor Carlos Vidal, que era responsável pela aviação conquistense nos anos de 1996. E eu conversei com ele e pedi a ele para colocar um ônibus circulando no alto da Boa Vista. O Vila América estava ainda engatinhando, Era aquela doação da prefeitura para aquelas primeiras casas. E o Boa Vista já tinha algumas casas, porém pouquíssimas, mas tinha um lado do Boa Vista, que é o lado que a gente chama da periferia, que é o lado mais pobre do Boa Vista, e que as pessoas precisavam de um ônibus. E atendendo a essas pessoas, seu Carlos Vidal falou: Paulo, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu vou pegar o ônibus da Santa Marta e vou mandar passar por lá. Pronto. Resolveu o problema. E quer que eu diga mais? A minha filha mais velha, ela começou a sua luta na escola, principalmente na UESB, utilizando esse carro da Santa Marta para ir para a UESB. Eu só fazia pegá-la às 11 horas da noite. A parte da tarde ela ia embora, ia lá para o cursozinho de piano dela, de francês e tal. Então, de modo que serviu, e serviu muito, inclusive, a minha família. Agora, claro, era um lamaçal só. No início, as minhas meninas estudavam ali nas Sacramentinas, às vezes eu tinha que passar por trás da aviação conquistense, aquele que hoje é da família da prefeita, um posto de gasolina e tal, porque você não conseguia passar. Você não tinha Luiz Eduardo Magalhães,
e você também, a ponte aqui não dava para passar, e aí você tinha que dar essa volta toda, ia por lá para a Juraci Magalhães, para chegar até as Sacramentinas, ali na Jorge Teixeira. Fiz isso demais. Bom, a evolução veio e houve a construção da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, feita no governo Paulo Souto. Isso começou a dar uma melhora significativa para o Boa Vista. Em contrapartida, o prefeito José Raimundo construiu a Avenida Gilenilda Alves, começando na interseção da Luiz Eduardo Magalhães e chegando até o Vila América. E os senhores conhecem essa avenida que melhorou sensivelmente o bairro. Depois eu, com a ajuda de Fábio Sena, pedi ao prefeito Guilherme Menezes que estendesse o asfalto da ponte que ele construía aqui no Boa Vista, arrumado, para tentar que ela fosse asfaltada até o começo da Avenida Dilson Bastos, ou seja, mais ou menos 600 metros, 500 metros de asfalto. Mas eu não tinha certeza do valor de quanto isso custava. Mas eu quero dizer que a prefeitura deu uma resposta tão positiva que houve uma reunião em loco entre 4 secretários da prefeitura, trazidos por Fábio Sena, que era o seu secretário de comunicação, e eu. E na hora nós verificamos que o movimento na estrada sem asfalto, que era a ponte, né? Que todo mundo sabe aqui, aquela ponte que você sai do estádio Lamanto Júnior para chegar no Boa Vista, tudo ali era terra. Pronto. Só que a prefeitura disse que gastaria 1.200.000 à época para fazer aquele trabalho. Eu entendi perfeitamente, pelo conforto do Boa Vista, embora eu tivesse falado que a Luiz Eduardo Magalhães só tinha uma interseção saindo do Boa Vista, que é exatamente aquela no começo, logo depois de um posto de gasolina que tem. E que se tivesse essa saída, já que nós verificamos que em meia hora 18 carros passaram, seria também uma maneira de desafogar aquele trecho. Mas aí quis o destino que Guilherme Menezes conseguisse uma verba para fazer ciclovia, ciclofaixa em Vitória da Conquista. E aí, ao fazer a ciclofaixa em Vitória da Conquista, em larga escala, já que ele construiu 25 quilômetros, ele fez a ciclovia que passa pela Luiz Eduardo Magalhães e contemplou a ponte. Contemplando a ponte, você vinha com asfalto junto. E aí veio aquele projeto de asfaltar o corredor de transporte. Aí pegou o corredor de transporte com a rua Dilson Bastos, entrou numa rua que recebe o nome de José Pedral, enfim, e também fez uma segunda rua de asfalto, que é a TG2 aqui do Boa Vista. Com isso melhorou demais. E foi feito um pedaço de asfalto na avenida que eu moro, que é a Larissa Cavalcante. Nosso amigo Gileno, que tem um condomínio mais adiante, chegou a propor o prefeito Guilherme Menezes dele complementar o asfalto. Mas Guilherme não aceitou. Aquelas coisas de iniciativa privada, como é que é fazer o convênio e tal. Bom, o fato que o meu amigo Isaac Nunes foi quem conseguiu a iluminação do bairro Boa Vista. Ele trouxe Pedral e todo o secretariado à sua casa, porque ele é morador antes de mim, mora aqui do meu lado. E ele então, Pedral, veio para essa festa na casa de Isaac e viu a necessidade de estender a rede elétrica e notificou a Coelba, e o Boa Vista começou a receber uma energia rural. Quando eu mudei para cá, a energia era rural, era área rural. Bom, ocorre que quando chove, o Boa Vista também tem problemas iguais àqueles bairros
mais sofridos de Vitória da Conquista. Alguns moradores entendem que a prefeitura deveria pavimentar as transversais, já que a Gelenilda Alves é toda pavimentada e que a Larissa Cavalcante tem sua metade pavimentada, que a prefeitura poderia pavimentar também as transversais, que são ruas que têm 600 metros. Mas, infelizmente, isso não ocorre. O Boa Vista, apesar de ser um planalto, quando chove também, não tem alagamento, mas tem muita lama, né? E aí eu sou sempre cobrado das pessoas pelos meus comentários, porque acham que eu faço uma defesa muito grande daquelas pessoas mais necessitadas, e eu continuarei fazendo, né? Eu acho que os bairros periféricos devem receber a preferência em qualquer circunstância, porque é exatamente onde mora a camada mais necessitada em todos os sentidos da cidade. Então, eu entendo que se você inverte as prioridades, você vai conseguir fazer as coisas ao centro depois, porque o cidadão que mora para o centro, para os bairros mais aquinhoados, ele tem um carro, a esposa tem um carro e tal, ele tem aquele dissabor de encontrar uma lama, uma coisa assim, quando chove, mas o cidadão da periferia, assim, por exemplo, do Cidade Modelo, ele encontra a lama e a poeira todo dia, mas é no bairro todo, ele não tem nenhuma escapatória para ter uma fuga pela Gelenilda Alves, ou pela Dilson Bastos, ou pela Pedral Sampaio, ou pela Larissa Cavalcante. Mas eu quero deixar esse registro aqui e dizer que eu normalmente não falo das coisas daqui. Eu nem preciso falar do Matagal, porque é da cidade toda, mas eu quero dizer que Luiz Paulo sempre cuidou do Boa Vista nessa questão dos terrenos que não são murados e que aí o mato toma conta. Então, feito esse registro, a gente também diz o seguinte, que a iluminação de LED, que não alcança o Boa Vista, somente a Gelenilda Alves, que não precisa de LED, é bom se dizer, faça um desafio a qualquer um da prefeitura, se a iluminação da Gelenilda Alves atende bem ou não a população, porque é completamente iluminada. Agora, a Larissa Cavalcante, que fica do outro lado, não é. As transversais do Boa Vista são uma verdadeira vergonha a iluminação. Nem gato enxerga nada. Completamente escuro, dando aquela noção de insegurança. E já existem transversais aqui bem morada, com muita gente morando. Até a transversal 8, a TG 89, tem muita casa. Mas a iluminação é uma vergonha. E aí a Prefeitura de Conquista fica fazendo propaganda, fazendo alarde, quando ela consegue arrecadar o dinheiro de todos nós para poder fazer o LED da Siqueira Campos, da Rosa Cruz, da Vivaldo Mendes, da Praça Barão do Rio Branco, da Bartolomeu de Guzmão, da Coronel Gugé, né? Da Monsenhor Olímpio e da Crescente Silveira. Boa tarde.